Chegamos ao segundo capítulo da carta que Paulo escreveu aos nossos irmãos na Galácia. Abra então a sua Bíblia, Gálatas capítulo de número 2. Nessa manhã vamos avançar do primeiro verso até o 10º verso. Gálatas capítulo 2, de 1 a 10. 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação, e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. Isso surgiu por causa dos falsos irmãos, que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vocês. E, quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Há uma velha lenda que fala de um escravo recém-liberto que foi até a presença do presidente Abraham Lincoln, porque não concordava que a sua liberdade saísse de graça para ele. Levando no bolso uma moeda de prata de $1, ele se apresentou diante do presidente, colocou em sua mesa e disse: esse é o meu pagamento pela minha liberdade. O presidente, olhando para aquele homem, disse: guarde a sua moeda, ela não é necessária. Aquele homem então passou a insistir ainda mais com o presidente. O presidente então o pegou pelo braço, o levou até a janela e disse: você está vendo isso? O homem, olhando pela janela, contemplou vários túmulos dos soldados americanos que lutaram pela liberdade. Ele disse: você acha que o seu $1 pagará o sacrifício que esses homens fizeram
para que você pudesse hoje ser um homem livre, cabisbaixo. Aquele senhor disse: não. O apóstolo Paulo sabia muito bem o custo da liberdade cristã que ele possuía, que aqueles irmãos da Galácia possuíam, que nós possuímos. O apóstolo Paulo sabia que a nossa salvação foi comprada com um precioso sangue. O apóstolo Paulo sabia que a nossa santificação foi possível por causa do precioso sangue de Jesus. Mas de igual modo, o apóstolo Paulo sabia que todos nós temos essa tendência natural de acharmos que podemos contribuir com a nossa própria salvação, que há um custo a ser pago por nós mesmos, que a salvação é pelo esforço, que a santificação é pelo esforço. Ele sabia que aqueles irmãos, eles acreditavam no Evangelho, criam no Evangelho, confiavam em Cristo, mas que ao mesmo tempo agora foram enfeitiçados por falsos mestres, que estavam agora adicionando à perfeita obra de Cristo Jesus as obras da lei. Que essa é uma tentação para todos nós, de buscarmos a nossa própria glória, de buscarmos a participação na perfeita obra de Cristo. Não é novidade. O que é novidade para o apóstolo Paulo é como isso está se dando depressa na vida daqueles irmãos. Os falsos mestres estavam usando um argumento poderoso. Não se sabe ao certo ainda muito bem o que é o Evangelho. Não se sabe muito certo ainda o que Jesus legou aos seus discípulos. Então os falsos mestres se levantaram dizendo: olha, na verdade o apóstolo Paulo recebeu um evangelho que veio dos apóstolos de Jerusalém. No entanto, ele foi além do evangelho que ele recebeu. E agora ele distorceu essa verdade, apresentando um evangelho que está distante do judaísmo. Então, no capítulo de número 1, como nós vimos, o apóstolo Paulo mostrou que ele recebeu o evangelho, como os demais apóstolos, diretamente de Cristo, e não de homens. Ele não precisou, na verdade, de avaliação humana, para que ele fosse comissionado a pregar. Inclusive agora, ele faz lembrar isso. Somente 14 anos depois da sua conversão, é que ele então teve contato mais próximo com alguns discípulos. Durante todo esse período, ele está pregando aquilo que ele recebeu do próprio Cristo. Todavia, ele lembra mais uma vez esse fato histórico, para dizer que, a despeito de ter recebido o evangelho do próprio Cristo, ele teve a oportunidade de conversar com os seus discípulos, de apresentar agora aos discípulos o evangelho que ele pregava aos gentios. E agora a resposta que ele traz a esses irmãos é que esse evangelho também foi ratificado. Então não existe dois evangelhos, não existe outro evangelho. Existe apenas um evangelho de Cristo que está sendo ensinado pelos apóstolos. E um falso evangelho. Um outro evangelho, que na verdade não é outro, porque se distancia tanto da verdade, que agora se torna um falso evangelho.
Nessa manhã, nós vamos olhar para um evangelho sem acréscimos. Esse é o tema da nossa mensagem. E vamos ver isso em 3 movimentos. O primeiro movimento, o apóstolo Paulo apresenta a suficiência do evangelho. No segundo, agora, a pureza do evangelho é defendida. E em terceiro lugar, a unidade do evangelho é confirmada. Então a suficiência do evangelho é exposta, a pureza do evangelho é defendida e a unidade do evangelho é confirmada. Vamos então ao primeiro movimento, olhando para a suficiência do evangelho exposta pelo apóstolo Paulo. Ele então agora faz lembrar desse episódio e desse encontro com os seus apóstolos, acontecido 14 anos antes dele escrever essas palavras aos nossos irmãos. Ele diz que enquanto ele estava em Jerusalém, ele então agora expôs o evangelho que ele pregava aos gentios. E o seu relato é que agora os seus pares apóstolos também agora concordam com a mensagem do apóstolo Paulo. E não pensem vocês que isso não foi fruto de um debate, um momento de tensão naquele momento histórico. A grande dificuldade agora nesse distanciamento do judaísmo e avanço para o cristianismo era exatamente o lugar da lei de Moisés no cristianismo, o papel das obras na salvação e na santificação. E alguns judeus diziam que para um gentio se tornar então agora um cristão, era necessário ele se submeter à lei de Moisés e sobretudo à circuncisão. Se de maneira proposital ou se conduzido pelo Espírito Santo, nós não sabemos, mas o fato é que nessa viagem, o apóstolo Paulo então agora leva consigo não apenas Barnabé, o seu mentor, mas também agora um jovem recém-convertido a quem ele está discipulando, chamado Tito. E Tito então agora é uma espécie de caso-teste. Um gentio, irrepreensível na sua conduta, irrepreensível na sua moralidade, que depositou a sua fé em Cristo de tal maneira que a sua própria vida revela a sua conversão. Um dos braços direitos do próprio apóstolo Paulo está com ele. Os apóstolos agora conhecem a Tito. E diz o apóstolo Paulo que ele apresentou Tito aos demais apóstolos. E esses, diz o apóstolo Paulo, não exigiram que Tito então, agora, fosse circuncidado. Alguns comentaristas chegam a dizer que talvez aqui houve uma disputa sobre essa questão. Talvez tentaram até mesmo convencer o apóstolo Paulo a abrir essa exceção. Mas diferente do que o apóstolo Paulo fez com Timóteo, quando orientou a circuncisão, agora aqui o apóstolo Paulo não arreda o pé. Ele se mantém firme em relação a isso. De tal maneira que fica claro que os demais apóstolos entenderam que não era necessário a circuncisão e, por extensão, a observância da lei de Moisés para a salvação, para a santificação. Que Tito era tão filho de Deus como qualquer outro judeu convertido que passou por todos os ritos judaicos. Que o evangelho de fato está fundamentado na graça de Cristo, que ele é completo, suficiente e não carece de nenhum suplemento humano. A pergunta que talvez a gente possa agora pensar é: e o que isso tem a ver com você que vive hoje agora, no século 21?
Afinal, não há ninguém aqui agora exigindo a sua circuncisão. E não me parece que você também faça o mesmo para com qualquer outro irmão que se chegue à nossa igreja. Então, bem, esse não é um problema nosso. Bem, você que pensa. Você que pensa. Observe vocês que Paulo não está lutando com coisas necessariamente más. Como parte da palavra de Deus, todos esses pré-requisitos e essas exigências da lei, elas não são más em si mesmas. Ao contrário, foi Deus que deu a lei para o seu povo, para o seu próprio bem. O problema aqui, então, não é em si o rito, mas o lugar no qual esse rito se achegou. E esse é o nosso problema. Quando você acredita que a obediência da lei define uma pessoa, quando você acredita que o que a pessoa faz define uma pessoa, então agora você já está se aproximando da idolatria, da glória própria e se distanciando do Evangelho. Quando você pega essas coisas boas, que fazem parte da liberdade cristã, e agora você tenta impor a outros, para que também faça essas coisas, dando o mesmo peso do Evangelho, você começou agora a se aproximar do legalismo. E a má notícia dessa manhã é que você é tão idólatra, tão legalista, quanto os judaizantes do tempo de Paulo. Você não exige, como eu disse, circuncisão, mas você começou então agora a criar marcadores de santidade que funcionam da mesma forma. Se sua obediência a uma prática específica faz você se sentir um cristão de verdade, faz você se colocar em outro patamar de piedade, é porque você já transformou essa prática em um verdadeiro Salvador. E deixe-me dar então alguns exemplos disso. Hoje nós vivemos, por exemplo, em uma verdadeira idolatria da maternidade. Existem mães evangélicas que estão colocando a sua identidade no número de filhos. Essas irmãs então agora acreditam que a evidência de uma espiritualidade está no tamanho da casa. Quanto mais cheia é a casa, mais espiritual ela é. E agora essas irmãs estão colocando as suas identidades, não no fato de serem filhas de Deus, mas em serem mães de muitos filhos. Deixe-me dizer uma coisa para você, minha querida irmã. Se você tem muitos filhos e começa então agora a olhar ao seu redor, e começa agora a julgar as suas irmãs, que têm 1, 2 filhos, e agora você começa a olhar para elas como sendo menos piedosas do que vocês, então você já está fazendo da sua maternidade a sua verdadeira circuncisão. E quando essa idolatria agora, ela se torna legalismo, quando você não apenas começa a julgar, mas agora você começa também a impor isso como um marcador de santidade. Quando você então agora começa a achar que a sua livre decisão de ter muitos filhos deve ser seguida agora por todas as mulheres, e que todas as que não assim fazem são menos piedosas, você está fazendo da sua maternidade não apenas a sua circuncisão, mas agora você já está colocando um pé no legalismo. Isso pode ser aplicado a mais coisas do que você pode imaginar. Há pessoas que, usando da sua liberdade em Cristo, acham que não deve se beber nenhuma gota de água, de álcool, melhor dizendo. De água até aceita beber.
Menos o seu Paulo, né? Melhorou, né, dona Marisa? E agora essas pessoas, ao invés de usarem da sua liberdade, tudo bem. Elas agora querem impor isso a outros. E agora julgam os demais a partir desse critério. Mas veja como também essa mesma perspectiva se aplica à idolatria dos rituais espirituais. Sabe, você não confia nos rituais judaicos, mas você confia nos rituais espirituais. As disciplinas espirituais deixaram de ser, então, agora, para muitas pessoas, meios de graça, e se tornaram agora critérios de aceitação. E você acredita que Deus então agora está mais feliz e mais alegre e te ama mais quando você tem uma vida devocional produtiva? Mas Ele então agora se afasta quando você abre mão um pouco da sua rotina de oração. E as pessoas então agora estão confiando na performance da espiritualidade, nos jejuns, nas vigílias, nos estudos, e não mais na pessoa de Cristo. Observe vocês também como essa idolatria, ela se aplica à maneira como as pessoas se relacionam com o serviço na igreja. É evidente que você não está tentando se salvar por meio da lei, mas talvez você esteja tentando se definir pelo que você faz na igreja. Como se o seu lugar no corpo de Cristo pudesse ser conquistado pelo serviço que você presta, não pelo que Cristo fez na cruz por você. Essa é a razão pela qual você muitas vezes só se sente parte da igreja se você estiver servindo. Você só se sente parte do corpo se você estiver em plena atividade. Na verdade, em pleno ativismo. Uma das maiores dificuldades que nós temos às vezes é quando chega uma pessoa nova dizer, olha, senta aí, vai participando, vai ouvindo. E a pessoa tem uma dificuldade imensa com isso. Parece que ela está na igreja, mas não é da igreja. Ainda mais se ela veio de um ambiente tomado pelo ativismo, que ela servia em várias frentes. Várias pessoas já me relataram esse fato. Olha, pastor, parece que eu ainda não sou parte aqui. Consegue perceber? Para essas pessoas, o dom é a identidade, não a atividade. Elas só se sentem parte quando estão em pleno ativismo. Quando estão em pleno ativismo. Então, o alerta de Paulo é esse: tenham cuidado. Quando você começa então agora a adicionar as suas próprias práticas, e agora você começa a dar um peso a essas coisas para a sua salvação, ou para a sua santificação, que é mais comum, você então começa agora a se distanciar do verdadeiro evangelho. Porque já não tem mais a ver com o que Cristo fez por você, para você ser salvo, para você se santificar e para você fazer parte da sua igreja. Mas agora tem a ver com o que você faz em obediência a tudo que a Escritura diz. E o apóstolo Paulo diz que isso já é o início de um distanciamento do evangelho. Por isso então ele fala mais uma vez da suficiência do evangelho, que não precisa de nada a não ser da perfeita obra de Cristo para a nossa salvação e para a nossa santificação. Por isso agora no segundo movimento ele passa a defender a pureza do evangelho. E agora nós vemos isso nos versículos de número 4 e 5. Ele diz que na verdade essa ideia surgiu não da mente dos apóstolos, como os falsos mestres diziam, mas na verdade de falsos irmãos que haviam se infiltrado com o único propósito, não apenas de serem policiais da lei mosaica, mas na verdade, homens que tinham um único desejo: levar os
que creram no Evangelho de Cristo para a escravidão. Seu maior trabalho era exatamente o trabalho de serem agentes do tráfico de pessoas. E agora observe como o apóstolo Paulo ele emprega esse termo do mundo da espionagem, de maneira um tanto quanto sutil, disfarçada. Eles estão no meio do povo de Deus. Nenhum legalista tem escrito na sua camisa legalista. A roupagem vem em tom de santidade. Agora observe como o apóstolo Paulo, então, agora é extremamente claro nas suas palavras. Ele diz que esses judaizantes, eles são falsos irmãos. Irmãos com todas as aspas que você puder colocar, porque eles dizem crer em Cristo Jesus. Eles ainda não estão aguardando o Messias. Eles dizem que o Messias chegou. O reino de Deus já é uma realidade. E que aquele homem que morreu no madeiro é o Messias. No entanto, o apóstolo Paulo diz que eles são falsos irmãos, porque eles não depositam confiança na obra de Cristo. Agora observe vocês, meus amados irmãos, como o apóstolo Paulo agora está redefinindo todos os termos diante dos nossos olhos. O apóstolo Paulo está redefinindo o pecado. O apóstolo Paulo está redefinindo perdição. O apóstolo Paulo está redefinindo salvação. O apóstolo Paulo está redefinindo o evangelho. Para a teologia viziente, judaizante, perdidos são aqueles que quebram a lei de Deus. São aqueles que, como o filho mais novo na parábola do filho pródigo, abandona o seu lar. E agora, em uma vida de total liberdade e libertinagem, vai para longe de casa, aproveitar o máximo a sua própria vida. Agora observe vocês, que ecoando as palavras de Jesus, o apóstolo Paulo está dizendo que mais perdido ainda é aquele que mesmo vivendo perfeitamente, entre aspas, debaixo da lei, não abraça Jesus Cristo como seu verdadeiro Salvador. E que pecado é exatamente ter a si mesmo como Salvador. Aquele homem, aquele publicano que orou ao lado daquele fariseu, desceu justificado porque ele tinha reconhecido que precisava de um Salvador, enquanto o outro não. Pecado não tem a ver apenas com quebrar a lei. A essência do pecado é ter a si mesmo como Salvador. Perdição não tem a ver apenas com quebrar a lei. Perdidos estão todos aqueles que têm a si mesmos como salvadores. Salvação não tem a ver com obedecer à lei para conquistar. Salvação tem a ver com ter Jesus Cristo como Salvador. O Evangelho não é um conjunto de regras do que você deve fazer para ser salvo. O Evangelho é a boa notícia daquilo que Cristo fez para te salvar. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo agora está colocando. Por isso ele está dizendo agora a esses irmãos que ele passou exatamente pela mesma situação que eles passaram. E que a resposta que eles devem dar a essa situação é aquela que o apóstolo Paulo deu quando esteve exatamente nessa situação. E qual foi essa resposta? Leve os seus olhos até o versículo de número 5.
A esses não nos submetemos, nem mesmo, diz o apóstolo Paulo, por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. As palavras aqui do apóstolo Paulo, no original, elas são enfáticas. Não houve negociação, não houve meio termo. Não houve, olha, vamos chegar a um acordo. Você cede de lá, eu cedo daqui, e então agora a gente chega em um acordo que seja bom para ambas as partes. Paulo diz, não! Porque o que está em jogo aqui não é apenas a unidade da igreja. O que está em jogo aqui, na verdade, é o futuro da igreja. O apóstolo Paulo sabe que se agora o judaísmo entrasse para dentro do cristianismo, e agora todas as práticas judaicas, agora adentrasse para a maneira de viver, eles não apenas se distanciariam do Evangelho, como passariam a viver um outro Evangelho, que na verdade não é outro, porque é totalmente diferente. E o apóstolo Paulo estava certo disso, veja como ele estava. O que está acontecendo na região da Galácia é exatamente isso. Por isso o apóstolo Paulo disse, em momento algum eu arredei o pé. A pergunta então agora é, se Paulo foi tão firme na defesa do Evangelho, por que nós somos tão fracos? Por que o Evangelho, não poucas vezes, é diluído na nossa frente e nós não fazemos nada? É partido no nosso meio e nós não fazemos nada. A razão para isso é que, de fato, o temor de homens e o desejo de agradar a outros está por trás da nossa covardia. Essa necessidade, meus amados irmãos, que nós temos de sermos aprovados, de sermos amados, de sermos admirados, é o que nos faz de fato nos silenciarmos diante do pecado de um amigo para manter a amizade. É o que nos faz evitar posições firmes na família para não manchar a nossa imagem de bom menino, boa menina. É o que nos faz esconder as nossas convicções cristãs na escola, na faculdade, no trabalho, para não ser desprezado. É esse ter medo, isso que nos faz ter medo de exortar o nosso irmão em Cristo para evitar a tensão. E aí nós vemos o Evangelho sendo tratado como é tratado, fora da igreja, dentro da igreja. E nós nos calamos. Você consegue perceber, meus amados irmãos, que o que está em jogo aqui não é só a unidade, é o futuro da igreja. O apóstolo Paulo diz, olha, eu fiz isso para que o Evangelho pudesse chegar a vocês, para que o puro Evangelho pudesse chegar a vocês. Se vocês querem que esse mesmo Evangelho, que é pregado aqui, domingo após domingo, chegue até os seus filhos e os seus netos, você precisa ter essa atitude apologética da defesa do Evangelho. E você deve fazer isso para a glória de Cristo. Para a glória de Cristo. Entenda isso. Quando o temor de homens governa a sua boca, é porque o Evangelho já foi negociado em seu coração. Quando o temor de homens governa a sua boca, é porque o Evangelho já foi negociado em seu coração. Mas observe vocês que
o evangelho de Paulo agora enfrenta um teste crucial. O que dirá aqueles que são respeitados como autoridades em Jerusalém? O que as principais autoridades do colégio apostólico dirá sobre o evangelho de Paulo? Agora os versículos de número 6 a 10 mostram que eles não apenas ratificaram, confirmaram o evangelho de Paulo, mas agora eles se uniram na mesma missão de Paulo. Mostrando então agora para todos que não existem dois evangelhos, dois grupos, uma hierarquia. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de João. Não, não, não. Isso nos leva então agora ao terceiro movimento que mostra a unidade do evangelho confirmada. Versos de número 6 a 10. Observe vocês que a primeira coisa que acontece é que esses líderes respeitados, diz o apóstolo Paulo, não acrescentaram nada à mensagem de Paulo. Não acrescentar nada significa, tanto não acharam que Paulo havia abreviado, suavizado a mensagem do evangelho para agradar os gentios. Olha, o apóstolo Paulo tirou da frente todas essas coisas da lei, deixou o evangelho um pouco mais light, de maneira que as pessoas agora podem ser mais livres, porque ele queria simplesmente agradar as pessoas. Não foi isso que os discípulos entenderam. Eles também não acharam que todo o peso da lei, do judaísmo, deveria ser agora imposto aos gentios. Observe vocês também que no versículo de número 7 e 8, agora eles reconhecem oficialmente o chamado de Paulo para esse fim. O texto diz assim: pelo contrário, quando eles viram que o evangelho me foi confiado para os gentios, assim como esse mesmo evangelho foi confiado para eles, para os judeus, eles se uniram juntamente comigo nessa missão. Observe como eles perceberam essa distinção, não do evangelho, mas simplesmente da vocação. Agora observe sobre todas as coisas, como eles percebem que isso é uma obra de Deus, que foi o Senhor que planejou exatamente isso. Então, gente, eles não estão aqui chegando em um acordo de unidade por fins políticos. Houve uma reunião na igreja presbiteriana de Jerusalém, e naquele final de semana, houve a reunião do presbitério. O concílio se reuniu. E agora, com aquela ideia lá dos bastidores, Paulo então trabalhou com um grupo aqui, agariando alguns votos. E aí então, no final da votação, o presidente colocou então agora, provavelmente Tiago, é o primeiro da lista, colocou a matéria em votação e disse: não, vamos concordar com o relatório, o documento do nosso irmão, querido irmão Paulo. Não! Na verdade, é o próprio Deus impulsionando agora esses irmãos. É uma clareza que vem do próprio Senhor. Não há dois evangelhos, não há hierarquia. E agora o texto caminha para uma ação simbólica e ao mesmo tempo profunda. Naquele momento, assim como acontece nas ordenações de oficiais, os apóstolos de Jerusalém agora dão a destra de companhia para Barnabé, para Paulo e para Tito, como se dizendo: nós damos a destra de companhia, a autoridade que nos foi dada por Cristo Jesus, para que vocês também agora façam parte desse ministério, simbolizando então assim essa plena parceria entre esses irmãos. Agora, observe vocês algo interessante que o apóstolo Paulo diz nessa narrativa.
Ele diz que foi impulsionado pelo Senhor, e um desejo brotou no seu coração, de que ele fosse a Jerusalém, para que todo o seu trabalho, feito até aqui, não fosse um trabalho em vão. Nas suas palavras, para que ele não corresse em vão. O apóstolo Paulo sabia que nesse momento histórico, se uma fenda se abrisse entre cristãos judeus e gentios, o progresso do evangelho seria prejudicado e a igreja seria dividida antes mesmo de começar a crescer. Se não houvesse concordância entre esses irmãos dessa verdade do evangelho, com certeza nós teríamos hoje dois grupos divididos exatamente no início da igreja. Louvado seja Deus pela vida desses irmãos. Bendito seja o Senhor por uma coisa, irmãos, que falta no nosso meio: pela humildade que esses irmãos tiveram. Pela humildade que esses irmãos tiveram. Olhe para o apóstolo Paulo, meus amados irmãos. Ele recebeu o evangelho do próprio Cristo. Ele estava convicto naquilo que ele pregava. Ele com certeza tinha o entendimento que ele era o maior teólogo da graça. A ponto de que ele foi aquele que Deus usou para exortar Pedro, quando Pedro começou a vacilar. Olhe para esse irmão. Ele sabe que ele recebeu o evangelho de Cristo e agora pode pregar pelo mundo afora, porque a sua autoridade vem de Cristo. Mas ainda assim, sendo quem ele era, fazendo o que ele já fazia, para o bem da unidade da igreja, para a glória de Cristo, ele viaja até Jerusalém para validar o seu evangelho? Não! Ele sabe que esse evangelho é de Cristo, mas simplesmente para submeter as suas ideias, a sua compreensão da lei, a sua compreensão das palavras de Cristo aos seus pares. Ele valorizou mais o corpo de Cristo do que o seu brilho individual. Agora olhe para Pedro. Quem é Pedro? A quem Paulo inclusive duramente exortou. Pedro, meus amados irmãos, foi o discípulo daquele círculo mais íntimo de Jesus. O próprio apóstolo Paulo agora aqui o reconhece como sendo uma coluna. Paulo diz: olha, às vezes vocês dão muita glória, muita ênfase a homens, mas eu não posso negar que ele é uma coluna, é alguém que Deus chamou, é reputado como um grande líder. Paulo reconhece isso. Quem é Pedro? A maior autoridade, a mais respeitada autoridade de Jerusalém. Ainda assim, esse homem humildemente se submeteu ao discipulado de Paulo. Um apóstolo fora do tempo. Para que pudesse então agora ter um entendimento mais acurado da graça e do evangelho que Deus tinha revelado a ele. Quis Deus que Paulo fosse esse homem que compreendeu o evangelho mais do que ninguém. E agora Pedro humildemente se coloca debaixo dessa autoridade de Paulo, recebida pelo próprio Senhor, para ser pastoreado, para ser exortado. E agora nessa tensão e nesse embate, nessa argumentação desses irmãos, o que se encerra não é uma divisão, é um aperto de mão. No maior momento de tensão da história da igreja primitiva, a maior aliança missionária de todos os tempos foi firmada.
Porque esses irmãos não estavam cheios de si, eles estavam cheios do Espírito Santo. Porque mais importante do que a opinião própria era o reino de Deus, era a expansão da igreja de Cristo. É a capacidade, meus amados irmãos, de esquecer de si mesmo para o bem muito maior. É por isso que quando teve que de fato fazer concessões para a glória do reino de Cristo, Paulo cedeu quando não dizia respeito ao Evangelho. É por isso que ele disse: Tito, não. Tito, em hipótese alguma. Agora, Timóteo, tudo bem. Isso vai abrir portas para que a gente possa entrar nas sinagogas, para que ele possa pregar o Evangelho entre judeus? Porque o mais importante é exatamente agora a expansão do reino de Cristo. E sabe, meus amados irmãos, nós precisamos ser honestos. Honestos. A maioria das vezes, a real causa dos nossos problemas de relacionamento não é a defesa da verdade. Muitas vezes nós usamos a teologia como escudo para esconder o nosso coração orgulhoso. Escalamos conflitos, dividimos famílias, rachamos igrejas por pura vaidade. Queremos estar certos, mais do que queremos ser corpo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. O Evangelho só permanece onde há de fato corações cheios do Espírito Santo, que estão dispostos a andar de mãos dadas, unidos pelo Evangelho e pela causa do Evangelho. Se Paulo e Pedro, com todo o peso que carregavam, podiam juntos cooperar com o Evangelho, quem somos nós para vivermos isolados dos nossos castelos de justiça própria? Que direito você tem disso? Veja que a pureza do Evangelho apresentada pelo apóstolo Paulo nos versículos de número 4 e 5, e a unidade do Evangelho agora apresentadas nesses versículos de número 9 e 10, são na verdade as duas faces da mesma moeda. De tal maneira que se você luta pela doutrina, mas destrói a comunhão por orgulho, você já perdeu o Evangelho que está tentando defender. Isso acontece mais do que a gente percebe ou imagina. Todas as vezes que nós estamos lá defendendo é pela verdade, pastor, mas que no final das contas é pelo orgulho, e que acaba apenas em destruição da comunhão, bem, o Evangelho que saiu perdido nisso, o derrotado foi o Evangelho. Porque o Evangelho deve produzir as duas coisas, pureza e unidade. No final das nossas desavenças, meus amados irmãos, o que deve produzir é isso. Esse é o poder do Evangelho. O Evangelho pega um homem como Paulo, com todas as razões para ser cheios de si mesmo, e o coloca numa postura como essa de dizer: meus irmãos, eu queria aqui abrir a minha lei e pregar para vocês. Eu queria submeter o meu sermão de prova a vocês. Imagina isso. O apóstolo dos apóstolos, o homem que mais escreveu carta, agora vai pregar um sermão de prova no concílio de Jerusalém. Como nós precisamos dessa humildade, meus amados irmãos. Como nós precisamos dessa humildade. Como nós precisamos deixar de ser cheio de nós mesmos. Como nós precisamos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus produza essa humildade no seu coração, no meu coração, para que a gente possa ser unido, não à custa do Evangelho, mas por causa do Evangelho. Para que a gente possa brigar por causa do Evangelho, e não buscarmos uma unidade barata, à custas do Evangelho. Que Deus nos dê humildade para que a gente possa avançar na causa do Evangelho.
Voltando à história daquele homem liberto, que queria pagar então com a sua moedinha de prata de $1, ele ainda não está satisfeito, e ele disse assim: então, senhor presidente, diga para mim o que eu devo fazer então, já que não dá para pagar, pelo menos me diga o que eu posso fazer. Lincoln então respondeu dizendo: ande pelo mundo com gratidão, viva a sua vida plenamente como um homem livre, todos os dias, pelo resto dos seus dias. Daqui a pouco a gente vai ver que os Gálatas pensavam que podiam fazer isso como um filho pródigo, usando a liberdade para a libertinagem. Não é isso que o Senhor quer. A melhor maneira de ser grato a Cristo é amando acima de todas as coisas, inclusive de você mesmo. Quer uma outra palavra para isso? Ser verdadeiro discípulo de Cristo. Porque quem quer vir após Ele, deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Ao invés de você querer pagar o custo da salvação, faz então apenas uma única coisa: pague o custo do discipulado. Pague o custo de amar a Cristo e se dedicar com as práticas devocionais como você deveria. Pague o custo de cuidar do seu irmão que Ele colocou na sua igreja. Pague o custo de fazer discípulos de todas as nações. Se você quer fazer alguma coisa, seja então um discípulo de verdade, porque o Evangelho da verdade, esse você já tem. Vamos ficar de pé?